Oi, gente, eu sou a Júlia, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um vídeo do projeto Lendo King, e este será sobre O Cemitério, que é um classicão aí do King, um classicão do terror, tem adaptação cinematográfica já de muito sucesso e muito bem falada. E esse aqui é um dos livros considerados mais pesados de terror, de horror aí, da literatura americana, inglesa, mundial, mas principalmente do King, né? Porque assim, a gente conhece já que ele é um autor propenso aí a escrever histórias bem piradas e bem tenebrosas, mas esse aqui costuma ganhar meio que disparado nesse quesito. O Cemitério foi publicado originalmente em 1983 e ele vai contar a história de Louis Creed, que é um médico que está se mudando para uma cidadezinha ali para trabalhar no hospital universitário. E ele vai morar lá com a sua esposa Rachel e com seus dois filhos pequenos, um menininho e uma menininha. E eles vão morar meio que ali fora da cidade, né? Ali aos arredores e perto, bem ao lado ali, do famoso cemitério, que eu não vou contar aqui o que é esse cemitério, vocês vão assistir o vídeo aí e principalmente ler o livro pra vocês descobrirem o que é. Mas então, esse aqui é o 13º livro do projeto, aí o número aí considerado já macabro, né, combinou certinho com o livro. E ao longo desse vídeo aqui vocês vão ver as minhas impressões que eu gravei enquanto eu realizava essa leitura. Já vou deixar um spoiler aqui de que, assim, livraço, muito foda, amei demais, 5 estrelas, favoritado. Então assista o vídeo aí, depois vai lá fazer essa leitura e me conta aí nos comentários se você já leu ou tem vontade de ler O Cemitério. Então, pessoas, hoje é dia 22 de abril, quinta-feira, eu não me lembro, acho que faz uns 3 dias que eu comecei a ler O Cemitério por aí, e eu cheguei na parte 2, finalmente, que a parte 1 vai até a página 235, aí a parte 2 começa aqui, O Cemitério Micmac, não sei se é assim que se pronuncia, e aí vamos lá. Gente, que livro! Assim, o último que eu li do King foi Christine, né? E meio que virou um favorito. Assim, eu dei 5 estrelas pra ele. Não sei muito bem definir livros favoritos. Vocês sabem disso, eu já falo isso em vários vídeos. Não sou muito boa também em dar notas pra vídeo ou dar notas pra livros. Mas Christine foi um livraço, inclusive um calhamacito, né? Mais de 600 páginas, se eu não tô enganada. 620, eu acho. Esse aqui tem 420, mais ou menos. Passei da metade um pouco agora e assim, gente, que livraço, extremamente bem escrito, meu Deus. Tô muito feliz de fazer essa leitura, porque o livro que eu li antes desse foi Conan o Bárbaro e não foi nada bom pra mim. E fiquei triste, e aí eu falei, vou pegar O Cemitério, porque vai ser um livrão. E está sendo um livrão, e eu tô assim, vidrada nessa leitura. Eu tô muito feliz também, porque eu não tô cagando de medo até agora. Vamos ver o que vem pela frente, que eu acho que vai vir umas partes bem sinistras, pelo que eu estou lendo aqui, mas eu tô amando essa leitura. Gente, você fica completamente imerso na atmosfera dessa história. E assim, que história bem feita e extremamente bem feita, extremamente bem escrito esse livro. Vamos lá, o que aconteceu até agora? A família de Louis Creed se muda para Laudlow, gente, não vou saber pronunciar esses nomes aí, também até porque eu não lembro direito, uma cidadezinha para ele trabalhar num hospital universitário, e eles vão morar numa casa que fica meio que numa zona rural, como se fosse assim, que fica de frente para uma estrada. E essa casa deles fica num terreno muito grande que... E aí, quando eles chegam lá, eles já conhecem os seus vizinhos, que é um casal de idosos,
E conhece o senhor que se chama Judge alguma coisa. Vixe, Maria, não vou lembrar o sobrenome dele. Mas ele se chama Judge. E aí eles já meio que começam a virar amigo, ele é mó bonzinho, beleza. Aí depois, tipo assim, no segundo, terceiro dia que eles estão morando lá, ou no primeiro dia, o Judge vai... Dá pra ver que a minha memória é meio confusa, né? Mas foca na história. O Judge vai e mostra pra eles uma trilha que tem lá no, tipo, no fundo do quintal deles, que vai dar num cemitério de bichos que tem. E aí é o cemitério, né, do nome do livro. Quer dizer... Não sei, não posso falar muita coisa aqui, não quero dar spoilers, porque vocês precisam ler esse livro. Mas eles vão nessa trilha pra esse cemitério conhecer, e assim, a trilha é mó bonita, mó natureza, mó paz, coisa de cidade pequena e tal, mó legal. Aí beleza, eles vão, chegam lá, é um cemitério de bichos e assim, todo bonitinho, arrumadinho, cheio de florzinhas, de ornamentos e com as lapidezinhas dos bichinhos que morreram, que assim, os donos dos bichinhos e crianças fizeram. Aí beleza, fica uma aura, uma atmosfera meio sombria, mas tudo certo por enquanto. Aí, a primeira coisa que acontece aqui é uma cena, que eu acho que eu até comentei no vlog que eu tava gravando enquanto eu tava lendo isso, com o Lewis no hospital, no primeiro dia dele trabalhando no hospital universitário, chega um caso muito assustador de um acidente. E aí depois, assim, durante... quando ele tava atendendo uma pessoa que sofreu esse acidente, acontece uma cena muito esquisita, porque esse cara fala umas coisas a respeito do cemitério. E o Lewis fica tipo assim, cara, o que você tá falando? Será que eu tô pirando ou você realmente tá falando isso? Aí fica isso no ar. Aí depois disso, o Lewis vai e tem uma cena muito louca. Assim, acho que uma das melhores cenas que eu já li em livro até hoje, que é o Lewis dormindo depois desse acidente horrível que aconteceu, e aí ele tem um sonho muito esquisito, muito louco, que parece uma espécie de aviso, sei lá o quê, e ele fica em dúvida se aquilo, ele não consegue distinguir se aquilo foi um sonho ou se aquilo realmente aconteceu. E é muito sinistro, muito sinistro. Aí depois disso, meio que fica na paz as coisas durante, sei lá, umas 100 páginas, e aí um bichinho morre. E esse bichinho era um bichinho querido de uns personagens aqui da história. E aí acontece um negócio. E essa primeira parte termina de um jeito, porque o King ele faz isso. Ele fica dando umas ideias ali que você fica assim, o que ele quer dizer com isso? E aí ele fica jogando no ar umas informações tipo assim, e aquela foi a última vez que tal coisa aconteceu. Aí você fica assim, mas por quê? Como assim? O que você quer dizer com isso, sabe? Ele fica jogando umas informações de coisas que vão acontecer no futuro ali dentro da história, pra te deixar curioso, na minha opinião. E aí, comigo funciona, porque eu terminei essa primeira parte louca pra já começar a segunda parte e continuar lendo, e é isso que eu vou fazer quando eu parar de gravar aqui. Então eu só queria dizer isso, e essa primeira parte termina de um jeito que eu tô achando que essa segunda parte vai ser trevosa pra caramba, vai acontecer muita coisa louca, provavelmente, e eu acho que vai ficar pesada a história agora, tipo, pesada mesmo. E aí, além disso, tem uma pequena cena no começo da história que faz referência a Cujo, ao livro Cujo e ao personagem Cujo, né, que é o São Bernardo, que tem raiva. E é outra coisa que tá sendo muito gostosa desse projeto, porque mesmo sendo pequenas cenas, na maioria dos livros do King, não são spoilers de outros livros e nem grandes easter eggs, mas assim, só de fazer essa ligação eu já acho tão gostoso e tá sendo uma experiência muito gostosa, então... E eu tô repetindo muitas palavras, então vou parar de falar aqui. Quando eu terminar essa segunda parte, que vai até a página 387, mais ou menos, eu volto aqui e converso, e aí depois eu volto quando tiver terminado o livro, que termina lá na página 430, mais ou menos. Então é isso, vou ler mais um pouco. Tá sendo muito fluida a história, e aí eu não sei, eu queria terminar ele hoje, não sei se eu consigo, porque ainda tem umas 200 páginas aí pela frente, mas eu vou me esforçar e aí eu venho aqui conversar com vocês de novo. Então, vou conversar com vocês aqui na sala mesmo, porque eu tô esperando um pão de queijo que eu estou fazendo ficar pronto.
E aí eu não quis ir lá pro quarto pra ele não queimar, e aí eu tô lendo aqui também. Tô completamente descabelada, mas vamos conversar sobre esse livro? Eu terminei a segunda parte agora e olha que absurdo, a terceira parte são só umas 40 páginas e eu vou precisar ler agora, só que ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar agora também, então assim, eu tô desesperada porque esse livro chegou num nível que assim, eu não tô sabendo lidar. Vamos lá. O que aconteceu nessa segunda parte, que foram umas 100 páginas, eu acho que foi até a página 388. Gente, muita coisa louca, mas ao mesmo tempo, assim, eu não sei explicar muito bem, porque o King escreve muito bem. E aí ele deu uma pirada na minha cabeça numa hora aqui que eu fiquei assim, muito obrigada por me fazer de trouxa. Parabéns. Esse livro tá sendo pesado em um sentido diferente, porque ele tá pesado, ele não tá muito, eu não tô sentindo, tô confusa, dá pra ver, né, desculpa aí, eu não tô sentindo que ele tá pesado pro lado do terror, ele tá pesado pro lado do ser humano, e eu acho maravilhoso quando o King faz isso, mas às vezes eu fico meio perdida, que nem eu tô agora. Prendi o meu cabelo porque eu tô ficando meio doida aqui. É o seguinte, esse livro tá se mostrando pesado, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Pro lado do ser humano, no sentido de até onde o homem vai quando ele quer alguma coisa ou quando ele ama alguma coisa a alguém. E sabe quando o ser humano... E tem uma passagem aqui no começo dessa segunda parte, se eu não tô enganada, que eu fiquei assim, que é isso, gente? Ou homem que escreve bem pra caramba, sabe? Porque eu vou ler só um pedacinho, pra não dar spoiler pra ninguém, mas olha isso aqui. Provavelmente é um erro acreditar que exista um limite para o horror que a mente humana pode suportar. Parece, ao contrário, que certos mecanismos exponenciais começam a prevalecer à medida que o infortúnio se torna mais profundo. Por menos que se goste de admitir, a experiência humana tende, sobre muitos aspectos, a corroborar a ideia de que quando o pesadelo se torna terrível o bastante, o horror produz mais horror. Um mal que acontece por acaso engendra outro, frequentemente menos ocasional, até que finalmente a desgraça parece tomar conta de tudo. E a mais aterradora de todas as questões talvez seja simplesmente querer saber quanto horror a mente humana consegue suportar, conservando uma atenta, viva, implacável sanidade. É redundante dizer que esses eventos são extremamente absurdos, como os quadrinhos de não sei o que, e aí ele começa a falar de outras coisas. Mas assim, eu achei isso aqui muito foda, essa passagem que o King escreveu. E isso aqui resume muito bem essa segunda parte do livro, que essa segunda parte começa com esse parágrafo e resume muito bem porque o ser humano, os seres humanos da história começam a vivenciar um caos na vida, um horror que te dá meio que uma ânsia e parece que você tá levando uns socos no estômago e parece que é você que tá ali vivendo aquele horror. E é muito, muito bem escrito, extremamente bem escrito, tanto que eu fiquei assim tão imersa que eu fui almoçar hoje, era mais de 1h da tarde, sendo que eu tava morrendo de fome, eu não parei, porque eu não consegui parar, enquanto eu não terminei, eu acho que na hora do almoço, eu acho que eu tava terminando, chegando em alguma página, que sei lá que página que era, e eu fiquei assim, muito atordoada, mas não tá me dando medo, então eu sigo feliz com isso. Teve algumas cenas pesadinhas de novo, agora nessa segunda parte. Teve uma que eu fiquei assim, eita Jesus, o que é isso que eu estou lendo aqui? Me lembrou Sobrenatural, a série Supernatural que eu assisto, eu gosto bastante. Me lembrou por conta de um elemento aqui da história. Só que em Sobrenatural tem tipo tudo quanto é elemento sobrenatural, né? Então isso não vai ser um spoiler porque acho difícil vocês descobrirem. Mas me lembrou uns episódios de lá. E essa questão da mente humana, cara, e de até onde, dos limites do ser humano, sabe? De até onde o ser humano aguenta. Porque agora um dos personagens está vivendo um horror que, assim, eu acho que levou ele à loucura já. E aí ele faz umas coisas que, assim, qualquer ser humano que não estivesse louco, que não tivesse sido levado ao extremo da vida, pensaria melhor e não faria esse tipo de coisa, se conseguisse pensar racionalmente, sabe? Então tá num ponto assim. E aí eu tô feliz de eu não ter ficado com medo de fazer essa leitura. E agora, como eu disse, faltam só umas 40 páginas, que é essa parte 3. Essa parte 3 se chama Oz, o Grande e Terrível. E aí, o começo das 3 partes
Tem uns textinhos assim. Tem uns textinhos assim, eu tô tentando não dar spoiler da página aqui do lado, mas tem uns textinhos assim, com partes do evangelho, da Bíblia, parte dos evangelhos. Umas partes muito loucas e que, assim, se assemelham com a história, se ficam, dá pra você ligar com a história. E é difícil eu falar sobre esse livro sem dar spoiler, porque eu quero muito que vocês leiam Cemitério. Vão e leiam, porque é um livro... É um livro, assim, é difícil eu falar que é um livro maravilhoso, porque é um livro de terror, né? Isso aqui não é maravilhoso, eu não quero que isso aconteça com ninguém. Mas é uma história muito bem feita, muito bem escrita, muito bem criada. Meu Deus do céu. É um livraço. É um livraço. É um muito... Nó. Tô muito doida lendo esse livro. E aí eu vou continuar lendo agora. Quando eu terminar, eu venho aqui e talvez eu consiga fazer uma recapitulação melhor do que foi essa leitura aqui com vocês. E consiga falar melhor sobre a história, assim, sei lá. Porque agora eu preciso terminar esse livro, porque eu tô assim... muito curiosa pra saber qual vai ser o final da história. Porque até agora tá num suspense. Jesus amado. Depois eu volto. Então, gente, eu terminei de ler O Cemitério e aí vamos conversar sobre, tipo, basicamente o final dele. Agora são umas 8 horas da noite e aí a última vez que eu vim falar faltavam umas 40 páginas, né? Ele vai até a página 423 e, meu Deus, que livraço é esse? Eu não quero dar spoiler de jeito nenhum e eu sempre fico com muito medo e eu acho que às vezes pode até ficar chato eu ficar falando isso, mas é porque eu sou uma pessoa que eu me importo muito com isso e atrapalha muito minhas leituras quando eu recebo spoilers, principalmente de livros que eu tô muito empolgada, por exemplo, os livros do King. Então sempre quando eu vou gravar esses vídeos eu fico com medo de falar alguma coisa que possa estragar a sua leitura, de você que tá aí assistindo. Então, eu não quero contar sobre a história. O que eu quero contar é que, assim, é um livraço. E, principalmente, essa última parte foi muito pesada. Eu não fiquei com medo. Eu fiquei, assim... Eu tava terminando de ler quando tava anoitecendo. Eu tava sentada lá fora e minha mãe não tinha chegado ainda. Então, eu fiquei meio, assim... Sabe aquela hora do entardecer, assim? Do anoitecer, né, no caso? E que tá, tipo, um silêncio, assim... E uns barulhos de vento e escurecendo, e aí você ali na história. Então, foi uma atmosfera muito boa pra concluir essa leitura. Eu fiquei um pouquinho, assim... Não assustada de, tipo, levei susto, mas, assim... assustada com a capacidade de escrita do King, porque essa última parte foi extremamente pesada. Porque o que acontece? É o seguinte, o elemento sobrenatural daqui, eu nem entendi direito qual é. Porque eu não sei dizer se são fantasmas, se são algum tipo de demônios, se são deuses ocultos e assim, trevosos, se são outros seres sobrenaturais de culturas diferentes. Porque, por exemplo, o cemitério que aparece aqui é um cemitério de origem indígena lá dos Estados Unidos. Então eu não sei dizer direito que tipo de elemento sobrenatural é esse. Eu só sei que é muito bem escrito, muito bem feito. E aí o que eu tenho a dizer é o seguinte... Talvez essa última parte, principalmente, não só, assim, além do livro inteiro, talvez essa última parte possa incomodar algumas pessoas e talvez principalmente se você tiver filhos e for ler isso aqui, porque envolve crianças, mas não é nada, como eu posso dizer, violento, é algo assustador de você pensar uma criança fazendo o que ela faz aqui. Então, eu só quero dizer isso aí, assim... E se você já leu, meu Deus, o que você achou dessa parte do final? Porque eu fiquei, tipo, gente, eu senti um negócio esquisito, assim, sabe? De pensar numa criança fazendo aquilo que uma criança faz aqui. E eu fiquei assim, gente, nossa senhora, ainda bem que isso é um livro, né? Uma ficção aí, um terrorzinho, escrito pelo King pirado da cabeça. Ainda bem que esse tipo de coisa não acontece, eu espero. Então...
não me deixou atormentada nesse sentido, mas me deixou completamente imersa na história. Eu fiquei muito encantada de novo com a escrita do King aqui. Eu não vejo a hora de ler o próximo livro dele já, que eu acho que vai ser A Hora do Lobisomem ou o Talismã, não me lembro, eu tenho que olhar a lista lá de ordem cronológica. Mas é isso, gente, é um livraço, eu super recomendo aí o Cemitério, mesmo se você for medroso, porque eu sou muito medrosa e eu consegui ler sem me borrar nas calças. Então tá tudo certo, sabe? Então leiam Cemitério, é um livrão. Superou minhas expectativas, porque eu não sei porquê, eu não achei que a história era como ela é. Então me surpreendeu bastante. E eu fiquei muito feliz de fazer essa leitura. Mas basicamente é isso, eu vou concluir esse vídeo por aqui. Espero que você aí possa ter gostado, espero que eu possa ter te incentivado ou não a ler esse livro. Muito obrigada pela companhia aqui. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações. E deixa aí pra mim um comentário, me fala se você gosta de livros trevosões assim ou não. E se você já leu o Cemitério ou se você tem vontade de ler, porque se você tem vontade, só pega e lê. Porque assim, livraço, viu? E aí é isso, a gente se vê nos próximos vídeos do canal e o próximo vídeo do projeto do King. Eu vou deixar o nome aqui porque eu tenho que pesquisar, que eu não me lembro se é A Hora do Lobisomem ou se é o Talismã ou se é outro. Mas aí a gente se vê lá. E o último antes desse foi o vídeo de Cristina, então vai lá assistir se você ainda não assistiu também. E eu vou ficar por aqui. Até mais. Beijinhos e tchau.